Bem, vamos então começar a aprender alguns comandos básicos do programa R. Para essa aula eu tracei aqui 4 objetivos: criar e manipular objetos, construir gráficos simples, importar uma planilha feita no Excel e salvar os gráficos e os roteiros das análises que a gente vai fazer por aqui. Inicialmente, eu gostaria de chamar atenção para essa hashtag, onde você pode escrever sem mensagem de erro. É uma coisa útil quando você estiver fazendo uma análise estatística mais complexa, mais elaborada, né, com mais comandos, e aí é bom você anotar o que você está fazendo, né, o significado daquilo que você está calculando, e na hora de usar isso no seu trabalho, fica mais fácil de você extrair informações. Só para mostrar, se você não escreve, não digita esse hashtag e faz lá a sua anotação, logo em seguida aparece essa mensagem de erro que fica poluindo aí a imagem e muitas vezes pode até atrapalhar a buscar informação no seu roteiro, né, de análise estatística. Então, a primeira coisa que a gente vai entender é a noção de objeto, que nada mais é do que um arquivo feito no R, né? Então, digamos que eu quero criar um objeto chamado peso, onde eu vou concatenar, por isso que eu estou usando esse C minúsculo, né, com a seta apontada para a palavra peso. Abro parênteses e dentro dos parênteses eu vou colocar os valores de peso. Aí então, 5 valores de peso, e a partir disso eu posso, por exemplo, calcular a variância do objeto peso, o desvio padrão. Então eu uso aqui as funções var e sd para calcular essas coisas. Então, o desvio padrão eu uso a função sd. Estão aí os valores calculados. Vou criar um outro objeto aqui chamado idade. Da mesma forma, né, aponto a seta para a palavra idade, uso o C de concatenar e digito os valores de idade. Certo. Criei, então, o objeto idade. Vou criar aqui um objeto chamado altura, da mesma forma, né? Concatenado. Só para chamar atenção para uma coisa. Valores de altura, naturalmente, em casa decimal. E como o programa R é programado em inglês, você vai precisar usar ponto em vez de vírgula para indicar os valores decimais, né? E usar a vírgula para separar esses valores. Então, 1.20, 1.55, vírgula para inserir mais um valor, e no caso aqui, vamos colocar 1.80. Estão aí os 3 valores de altura. Muitas vezes é necessário você remover alguns objetos para não fazer confusão com o que você de fato está trabalhando. Então a gente usa a função rm, remove, e escrevo aqui o nome do objeto que eu quero remover, altura. Para ter certeza, só para mostrar que a gente removeu, eu digito a palavra altura, aperto Enter, e o objeto altura não foi encontrado. Mais funções, eu posso calcular o logaritmo, né, da variável idade. Vamos fazer diferente aqui. Eu vou criar um objeto, log idade, no qual eu vou mandar os valores de logaritmo de idade. Então, eu uso a função log e coloco dentro o objeto idade. Então, eu estou criando um objeto chamado, absurdamente aqui, né, logidade, uma palavra que não existe, uma codificação que eu fiz, usando a função log aplicada ao objeto
idade. Para ver esses valores, eu escrevo logidade novamente, e estão aí os valores de logaritmo para cada valor de idade que a gente criou antes. Agora eu vou criar uma planilha. Então, vou criar um objeto que vai ser uma planilha, e para isso eu vou usar a função DataFrame, ou DataFrame, falando assim num português mais claro. E peço para ele colocar as variáveis peso e idade. Criei minha planilha. Para conseguir enxergar, eu escrevo a palavra planilha e aperto Enter. Está aí. Os 5 valores de idade associados aos 5 valores de peso. A partir disso, eu posso criar um gráfico. Um gráfico de dispersão, onde eu quero que a variável peso esteja em função da variável idade. Então, peso aparece no eixo Y e idade aparece no eixo X. Então, vejam que esse aqui é o gráfico mais simples que o R faz para a gente. Como eu falei, a idade aparece no eixo X e o peso no eixo Y. Então, 12,55, aqui tem um 13,65, por exemplo, 18 e assim vai. Esse é o gráfico mais simples que o R faz. Repare que ele é uma caixa, é um retângulo, com os pontos claros no meio e as palavras peso e idade conforme eu digitei lá. Vamos descartar esse gráfico por enquanto? E agora nós vamos fazer um gráfico um pouco mais caprichado, usando algumas funções que o R dispõe. Então eu vou plotar o gráfico, peso em função de idade, mas eu quero no eixo X, então digito aqui xlab igual a, abro aspas, só para ilustrar mesmo, idade das pessoas, fecha aspas, no eixo Y, então ylab, eu quero os valores de peso em quilograma, fecho aspas. Essa função aqui, sex, com C, ponto lab, igual a, por exemplo, 1.3. Eu estou informando qual o tamanho da fonte que eu quero no eixo, nos eixos do gráfico. Outra funçãozinha, bty, vem de box type. Então eu quero que tipo de caixa que eu quero nesse gráfico. No caso aqui, eu vou colocar um L minúsculo entre aspas. E PCH igual a 16. Fecho parênteses. Aperto Enter. E vejo que agora o gráfico está um pouco diferente, ou bem diferente, né, daquele que a gente fez primeiro, em relação ao aspecto dele. Os valores são os mesmos, obviamente. Então aqui, ó, apareceu a idade das pessoas com a fonte maior, peso também, os pontos estão em cor preta, aquele PCH que eu digitei lá, igual a 16, é o código para a bolinha preta. E reparem que o gráfico está só com o eixo Y e o eixo X, não é aquela caixa retangular. Isso a gente consegue quando digita lá BTY igual a L. Então, passando para mais um objetivo aqui da aula, vamos salvar esse gráfico no nosso computador, né? Aqui ele está na área de trabalho do R, então a gente vai aqui em arquivo, salvar como, eu vou salvar aqui em JPEG, então com 100% de qualidade, e vou escolher a área de trabalho aqui do meu computador. Área de trabalho.
Vou chamar ele de figura 1. E salvei na área de trabalho. Fecho o gráfico, vamos continuar com a aula. Vamos agora criar um objeto chamado altura. Onde eu vou concatenar os seguintes valores. 1.65. Estão aí meus valores de altura. E agora nós vamos construir uma planilha, uma nova planilha, associando esses valores de altura com o gênero masculino e feminino. Só para confirmar aqui, eu quero saber quantos objetos de fato, né, qual o comprimento desse meu vetor. Então eu digito lent, altura, e ele me informa que são 8 valores de altura que eu digitei aí. É uma função útil, principalmente quando você tiver um vetor maior, né? Em vez de você ficar contando, ele te informa quantos valores exatamente tem. Então agora eu vou criar mais um objeto chamado gênero. Aponto a seta para ele. Ele vai ser um fator, por isso que eu estou usando essa função aqui agora. Vou mandar repetir e concatenar as palavras feminino, fecha aspas, vírgula, abre aspas, sem espaço aqui, masculino, fecha aspas, fecha parênteses, concatena 4 e 4. Reparem que para cada parêntese que eu abro eu tenho que fechar o outro, né? Tem que estar sintonizado isso aí. O que a gente está fazendo aqui? Criando um objeto chamado gênero, que é um fator, afinal são duas categorias, dois fatores, feminino e masculino. Eu estou mandando repetir 4 vezes a palavra feminino e 4 vezes a palavra masculino. Por isso que eu mandei concatenar esse 4 e esse 4 aqui também. Verifiquem os parênteses, vejam que o número de parênteses que eu abri bate com os números a quantidade de parênteses que eu fechei. Então, agora que eu criei esse objeto, vou criar uma segunda planilha, vou chamar de planilha 2, onde eu vou usar a função também DataFrame, e eu quero nessa planilha os valores de altura associados aos valores de gênero. Para ver a planilha, eu digito aqui planilha 2. Então, o que é que ele fez? Pegou cada valor concatenado da variável altura e associou a um gênero. Então, os 4 primeiros valores lá do meu objeto altura, como eu digitei feminino aqui primeiro, ele associa ao gênero feminino. E os 4 últimos ao gênero masculino. Digamos que eu errei ao digitar esse valor 1.65 na primeira linha da planilha. Tem como consertar? É só eu digitar fix
e o nome da planilha dentro, planilha 2. Vejam que aparece a planilha aqui, o valor 1.65 já está aqui selecionado, né? Podia ser qualquer um, estou aqui correndo a seta para cima e para baixo. Então, esse valor 1.65 eu quero que, na verdade, ele seja 1.70. Dou um Enter. Fecho. E para ver agora a planilha 2, está lá o valor que eu modifiquei. Veja que na primeira 1.65, aqui agora 1.70. Vamos agora calcular, vou aumentar a tela aqui, as médias desses dois grupos, né? A média de altura para feminino e masculino. Então eu vou criar aqui um objeto chamado média, vou usar a função tApply, e aí eu informo de onde eu quero que essa média seja calculada. Então eu vou digitar planilha 2, esse símbolo aqui do cifrão, eu quero que ele calcule a média de altura, e na mesma planilha 2, cifrão novamente, de acordo com o gênero. Então, eu escrevo aqui ao final, min, que significa média, para ele calcular isso. Para ver os valores, média do jeito que eu digitei, e aí está calculado. Feminino 1.7, masculino 1.8. Um macete aqui importante, é bom você digitar, em vez de digitar tudo isso, para calcular, por exemplo, o desvio padrão, aperta acima, a seta para cima, ele vai informando qual o último comando que você deu, até chegar aqui nesse comando maior que a gente usou para calcular a média. Eu quero agora calcular desvio padrão. Então eu vou com o cursor até aqui, tiro a palavra média, escrevo desvio, e vou usar a mesma planilha, os mesmos dados, né, para calcular desvio padrão, então basta eu trocar aqui a função. Em vez de média, eu quero desvio padrão. Para ver os valores, escrevo desvio e aperto Enter. E estão aí os valores de desvio padrão, muito parecidos. Vamos então agora fazer um gráfico de barra, né? Uma barra para média de altura do gênero feminino, outra do gênero masculino. E para isso a gente vai então usar, vou criar outro objeto aqui, gráfico, usando a função barplot, gráfico diferente daquele primeiro que a gente fez. Nesse gráfico eu quero, veja que eu estou digitando média igual o objeto média que eu criei lá anteriormente. No eixo Y, eu quero que ele seja limitado, né, entre 0 e 2.0. Então, eu estou escolhendo o quanto de variação vai ter nesse eixo Y. Ele vai para mim de 0 a 2. Posso escolher as cores das barras. Então, eu quero cinza. No eixo X, então, de novo, XLab, eu quero que apareça a expressão gênero. Vejam que agora eu estou colocando um G maiúsculo. Então, isso aqui eu tenho liberdade para digitar o que eu quiser. Não preciso repetir aqui o nome do objeto. YLab, eu quero a palavra altura. Fecho aspas. E o tamanho dessas letras eu quero, de novo, igual a 1.3.
Estou usando esse 1.3 que normalmente nas revistas fica bonito na figura. Aí o nosso gráfico, então, gênero, feminino, masculino, as médias de altura, e agora nós vamos inserir nesse gráfico os desvios, os valores de desvio padrão. São flechas, vamos digitar aqui arrows. Então, no objeto gráfico, eu quero média, repetindo agora aqui os mesmos nomes dos objetos que eu criei. Veja que não tem acento, igualzinho está lá em cima. Ó. Média, desvio. Então eu quero o desvio para baixo, né? Média menos desvio. No objeto gráfico, de novo, média mais desvio. No entorno da média vai ter um desvio para cima, um desvio para baixo. O ângulo igual a 90. E o código igual a 3. Vamos ver o gráfico lá de novo. Então eu minimizo aqui a área de trabalho do R e procuro aqui esse RG, que é o R gráficos, né? Então ele inseriu aqui para a gente esse símbolo aqui, essa barrinha de desvio padrão. Está feito o gráfico. Eu vou agora minimizar, voltar para a área de trabalho. Vamos agora importar uma planilha do Excel que eu tenho aqui no computador. Então é mais uma opção que você tem. Você pode construir a planilha no R, ou se muitas vezes, né, é mais fácil construir a planilha no Excel também. Veja essa planilha que eu tenho aqui. Está aqui a planilha com valores de área, valores de espécie. Então, digamos que seja 1 metro quadrado. 3 espécies de algum taxon encontrado. 2, 4 e assim sucessivamente. O que nós vamos fazer agora é salvar essa planilha num arquivo diferente de XLS para que a gente consiga exportar isso para o R, né? Então, vou aqui em Arquivo, Salvar como, vou salvar na área de trabalho, tipo de arquivo, então, escolhe isso aqui, ó, texto MS-DOS, esse aqui. Você vê que a extensão muda, ele fica área.txt. Está na área de trabalho, então é só eu salvar. Aperta sim em tudo que aparecer aqui. Fecha. Volta lá no R agora. E aí você precisa fazer uma coisa. Nós estamos aqui na área de trabalho do R. Vamos fazer um contato, né, da área de trabalho do R com a área de trabalho do computador. Então, o que a gente precisa é mudar diretório, área de trabalho do computador, aperta um OK, e agora a gente importa essa tabela. Então, eu vou digitar aqui dados, uso a função ler tabela, read table, e digito o nome do arquivo que eu criei lá, que no caso foi área.txt e header, cabeçalho, né, verdadeiro, que eu escrevi lá, área e espécie, naquelas primeiras células.
Então, fecha aqui o parênteses. Faltou alguma coisa aqui. Faltou as aspas depois do TXT. Deixa eu ver como é que eu resolvo isso. Fecho aspas. Agora vai dar certo. Pronto. Crio o objeto chamado dados com aquela tabela TXT que eu salvei na área de trabalho. Para ver, então, dados, tá aí, área, espécie, e a planilha está importada. Para eu trabalhar com essa planilha, a gente precisa anexá-la aqui na área de trabalho. Então, na área de trabalho do R, né? Attach dados. Pronto, e agora eu posso fazer o que eu quiser. Por exemplo, deixa eu minimizar. Vou aqui fechar aquele gráfico antigo que nós criamos para fazer um gráfico com esses valores aqui, de área e espécie. Então, eu vou fazer um gráfico de dispersão, né? São duas variáveis contínuas. Plot área em função de espécie. Aí o gráfico. Aquele mais simples que a gente fez no início. Deixa eu minimizar aqui. Voltar para a área do R. Uma coisa importante é que o R tem um pacote de dados na memória dele, e aí você pode usar como quiser aqui, né, para estudar, para treinar. Dá o nome do arquivo aqui, aqui uma breve descrição do que é que tem. Vamos ver aqui esse, por exemplo, no que eu vi lá, sleep, sono, né, dos grupos de estudantes. Então você traz o arquivo para cá, traz os dados para cá, e pode treinar para estudar a análise que você precisa fazer, né, aprender para depois trabalhar nos seus dados. Né. Outra coisa legal é que se você usar o R na sua monografia, na sua tese, aqui como citar o R, né, você só copia e cola. Se você usar algum pacote estatístico, né, que a gente vai ver depois com mais detalhe aí, os pacotes para fazer coisas mais complexas, né? É só digitar citation também, colocar o nome do pacote entre parênteses e aspas, que aí ele vai dar a referência para você citar isso também. E finalmente, olha aqui o tanto de coisa que a gente fez nessa aula. Então é bom você salvar isso, que é o último objetivo da nossa aula aqui, salvar esse roteiro no seu computador. Então você vem aqui em arquivo, salvar em arquivo, nomeia ele. Então vamos colocar aqui aula 2. Eu quero ele na área de trabalho, legal, e salva lá. Para você ver isso, para abrir, use bloco de notas, e aqui está tudo feito. Então, numa próxima ocasião, se você tiver que fazer a mesma análise, seleciona aqui, copia e cola, muda os valores, está feito o cálculo de maneira mais fácil. É isso aí.